Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema vital, a saúde renal silenciosa e como os micronutrientes a podem salvar. Caros amigos, pergunto-vos honestamente, já fizeram exames de rotina e o médico vos disse que os vossos rins estão um pouco fracos, mas nada de grave para monitorizar? E mesmo assim, voltaram para casa com uma preocupação inquietante? A insuficiência renal não é barulhenta, não causa dor intensa. Ela chega de forma muito discreta, sem alarmes evidentes. E quando é detetada, muitas vezes já é tarde. Muitas pessoas, antes de precisarem de diálise, dizem a mesma coisa. Se eu soubesse antes, se eu tivesse dado atenção aos meus rins há alguns anos. Por favor, tentem notar estes sinais iniciais. Um pouco mais de cansaço, mais micção noturna do que antes, dormir o suficiente, mas ainda acordar com fadiga. Um dia, talvez, notem os pés um pouco inchados e pensam: deve ser por ter estado muito tempo em pé. Ou é da idade, do tempo. E esperam que passem alguns dias. É precisamente esta negligência tão comum que faz com que os rins trabalhem sob pressão durante anos a fio. Imaginem os rins como um filtro de água em casa. Trabalham incansavelmente, filtrando centenas de litros de sangue todos os dias para manter o corpo limpo. Se o filtro não for mantido ou tiver as suas peças substituídas por muito tempo, ele continua a funcionar, mas com dificuldade, pesadamente, e avaria sem aviso. O mesmo acontece com os rins. Muitos casos de rins fracos não são causados por uma doença grave desde o início, mas sim pela falta de micronutrientes protetores renais durante um longo período, de forma gradual e silenciosa. Ano após ano, os rins continuam a trabalhar num estado de fadiga, inflamação leve e pequenas lesões repetidas. Quando os rins já não conseguem aguentar o fardo, a recuperação torna-se difícil. A boa notícia é que, se os rins estiverem apenas a enfraquecer com a idade e a função estiver ligeiramente diminuída, ainda temos a oportunidade de proteger, retardar e manter os rins saudáveis a longo prazo. Isto não começa com medicamentos, mas sim com a suplementação correta dos micronutrientes de que os rins mais precisam para se protegerem. No vídeo de hoje, partilharei convosco 3 micronutrientes essenciais que não são desconhecidos, mas que são frequentemente esquecidos. Eles desempenham um papel na redução da carga sobre os rins, no combate à inflamação silenciosa e no retardamento do processo de insuficiência renal relacionada com a idade. Se têm mais de 55 até 60 anos, urinam frequentemente à noite, sentem-se facilmente cansados, têm hipertensão ou diabetes, ou simplesmente querem manter os rins saudáveis para não se preocuparem no futuro, por favor, fiquem conosco. O que vem a seguir pode ajudar-vos a evitar um caminho difícil que ninguém deseja. Antes de continuar, gostaria de conversar um pouco. Quantos anos têm e onde vivem? Podem deixar algumas palavras nos comentários para eu saber com quem estou a falar. Se acharem este conteúdo útil, por favor, subscrevam o meu canal e ativem as notificações para continuarmos a encontrar-nos, aprendendo a manter os rins saudáveis, a viver com menos peso e com tranquilidade todos os dias. Em seguida, ajudar-vos-ei a compreender algo muito importante. Por que razão os idosos são mais propensos à insuficiência renal silenciosa, mesmo sem dor ou sinais claros? Parte 1. A raiz das causas da insuficiência renal em idosos. Caros amigos, antes de discutirmos como proteger os rins, o mais importante é entender claramente a raiz das causas que levam ao enfraquecimento renal com a idade. Muitas pessoas ainda pensam que a insuficiência renal é devido a uma doença grave, a tomar muitos medicamentos ou a ter rins fracos desde o nascimento. Mas, na realidade, para a maioria dos idosos, a insuficiência renal é o resultado de muitos pequenos fatores que se acumulam silenciosamente ao longo dos anos, e não um choque súbito. Os nossos rins são como um tecido delicado. Quando sujeitos a uma força moderada, são duráveis, mas quando a pressão se acumula pouco a pouco, eles desgastam-se gradualmente, e só percebemos quando este órgão já está debilitado. O primeiro fator que afeta fortemente é a idade. Após os 50 até 60 anos, o número de nefrônios, as unidades de filtragem do sangue nos rins, diminui gradualmente. O fluxo sanguíneo para os rins é menor, e a capacidade de reparar danos também diminui. No entanto, a idade é apenas a base, um fator inalterável. Outras pressões que acompanham a idade é que realmente determinam a velocidade com que os rins se debilitam. Primeiro, a pressão arterial elevada. Imaginem bombear água com força contínua para um sistema de filtragem.
No início, os rins aguentam, mas com o tempo, os pequenos vasos sanguíneos são danificados, endurecem e a capacidade de filtragem diminui. Na verdade, muitas pessoas ainda consideram a pressão arterial elevada apenas um problema cardíaco, mas os rins são os primeiros a sofrer a pressão. Os vasos sanguíneos renais são pequenos, frágeis e, quando submetidos a alta pressão contínua, dia após dia, desgastam-se. Este processo quase nunca é anunciado por sintomas claros. Só quando a função renal já está comprometida é que vemos os sinais de diminuição. Segundo, o açúcar elevado no sangue de forma prolongada é também uma causa silenciosa. Quando os níveis de glicose no sangue se mantêm elevados, os rins têm de trabalhar continuamente para filtrar e reabsorver o excesso de glicose. Pequenas lesões microvasculares aparecem nos nefrônios, sem dor, sem febre, mas gradualmente acumulam-se, enfraquecendo a função renal. Alguns estudos realizados na Universidade de Coimbra indicam que pessoas com mais de 60 anos, com níveis de açúcar no sangue instáveis, têm um risco 5 vezes maior de diminuição da função renal em comparação com pessoas normais, mesmo sem sintomas clínicos. Isso demonstra que a insuficiência renal progride silenciosamente e precisa de atenção numa fase precoce, mesmo que se sintam bem. Terceiro, a inflamação crônica de baixo grau. Esta não é uma inflamação aguda que leva ao internamento, mas sim uma inflamação que existe silenciosamente há muitos anos. Podem não sentir dor, mas os tecidos renais perdem gradualmente a elasticidade. As células filtradoras endurecem e tornam-se menos flexíveis. Muitas pessoas idosas sentem-se constantemente cansadas, pesadas, facilmente fatigadas, e os exames de rotina não revelam nenhuma doença, mas os rins estão a sofrer danos silenciosos. Por isso, costumo enfatizar que a fadiga persistente nem sempre é apenas um sinal de velhice, mas pode ser um sinal precoce de enfraquecimento renal gradual. Quarto, a deficiência prolongada de micronutrientes é também uma causa importante. Quando somos jovens, o corpo pode compensar, mas com a idade, a capacidade de absorção diminui. A dieta pode ser restritiva e a falta de ferro, magnésio, zinco ou vitaminas do complexo B faz com que os rins tenham de funcionar em condições de escassez de matéria-prima. Consequentemente, os vasos sanguíneos renais são mais facilmente danificados, as células renais são mais propensas à inflamação e a capacidade de autorreparação diminui drasticamente. Um ciclo perigoso forma-se. A idade avançada leva ao enfraquecimento renal, que leva a uma filtração menos eficaz, que leva à acumulação de toxinas, que leva a que os rins fiquem ainda mais fatigados, mas sem dor, sem aviso prévio. A boa notícia é que podemos inverter este ciclo, não forçando os rins a trabalhar mais, mas reduzindo a sua carga e aumentando a sua capacidade de autoproteção. E é por isso que a suplementação correta de micronutrientes é tão importante, não para curar a insuficiência renal, mas para evitar que os rins deslizem rapidamente para o declínio, ajudando a manter a função renal a longo prazo e de forma duradoura. Em seguida, partilharei convosco o primeiro micronutriente, um que ajuda a reduzir as toxinas metabólicas, ajudando os rins a não terem de filtrar excessivamente todos os dias. Por favor, ouçam atentamente a próxima secção, pois esta é a primeira peça no caminho para a proteção renal segura, duradoura, descomplicada e econômica. Mas o efeito acumulado ao longo dos anos é enorme. Parte 2. 3 micronutrientes essenciais que devem suplementar para prevenir a insuficiência renal. Micronutriente 1. Vitamina B6, reduzindo a carga de filtragem nos rins. Caros amigos, quando se fala em proteção renal, muitas pessoas pensam apenas em coisas básicas, como beber água suficiente, limitar o sal ou comer sem excesso de temperos. Isso está certo, mas não é suficiente. E se ficarmos por aqui, os rins ainda terão de trabalhar demais todos os dias. Há um micronutriente silencioso, mas extremamente importante, que pode ser chamado de amigo leal dos rins, ajudando-os a não terem de suportar um fardo excessivo. Essa vitamina B6. Imaginem que o nosso corpo tem de lidar com centenas de resíduos do metabolismo todos os dias, especialmente quando comemos muitas proteínas, como carne, peixe, ovos. Se estes resíduos não forem processados eficientemente, acumulam-se e aumentam a carga sobre os rins. A vitamina B6 atua como um coordenador subtil, ajudando a metabolizar as proteínas de forma eficiente, minimizando substâncias intermediárias tóxicas
e ajudando os rins a funcionar mais suavemente. Quando o corpo tem falta de B6, os rins têm de se esforçar mais para filtrar, o que, a longo prazo, leva à fadiga, à diminuição da função e a sinais silenciosos como um corpo pesado e cansaço prolongado. Um ponto muito importante que devem compreender é que a vitamina B6 também ajuda a reduzir a homocisteína, uma substância que, se acumulada em excesso, causa danos aos vasos sanguíneos, especialmente aos pequenos vasos sanguíneos nos rins. Quando os vasos sanguíneos renais são danificados, os rins têm de bombear mais, filtrar o sangue com menos eficácia, levando a um ciclo de rins cansados, filtração deficiente e acumulação de toxinas. A vitamina B6 mantém a homocisteína em níveis seguros, protegendo os vasos sanguíneos renais, reduzindo a pressão de filtragem e mantendo a função a longo prazo. É por isso que os idosos que suplementam adequadamente com B6 muitas vezes se sentem mais leves, menos cansados e com a mente mais clara. Podem verificar por vós mesmos. Se ultimamente se sentem mais cansados do que o normal, dormem o suficiente, mas ainda acordam com fadiga, o corpo pesado, mesmo comendo normalmente, ou sentem que a comida não assenta e ainda se sentem cansados, é muito provável que o vosso corpo esteja silenciosamente com falta de vitamina B6. Em particular, os idosos geralmente absorvem B6 menos eficazmente. Dietas restritivas, baixas em proteínas ou o uso prolongado de medicamentos podem esgotar rapidamente a B6. Quando os rins começam a enfraquecer, muitas pessoas só se apercebem, mas nessa altura, os rins já suportaram muita pressão. A boa notícia é que a vitamina B6 não é difícil de encontrar. Está presente em muitos alimentos comuns em Portugal: carne de porco magra, frango, salmão, sardinha, banana, batata, soja, cereais integrais. Suplementar adequadamente com B6 não só ajuda a aliviar a carga sobre os rins, mas também apoia o sistema nervoso, melhora o metabolismo energético e o humor. Todas estas são coisas importantes para que os idosos se sintam mais saudáveis todos os dias. Um exemplo prático: muitas pessoas, depois de manterem uma dieta rica em B6, combinada com hábitos de vida saudáveis, relatam que se sentem menos cansadas, mais leves, com a pressão arterial mais estável e com a mente mais clara em poucas semanas. Isso não é magia, mas o resultado de uma suplementação de micronutrientes correta, regular e de compreensão do que o corpo precisa. Quero enfatizar algo importante: a B6 não cura a insuficiência renal, mas é uma almofada de segurança para os rins, ajudando este pequeno órgão a não trabalhar em excesso. Se virmos os rins como uma máquina complexa, a B6 é o lubrificante que ajuda as peças a funcionar mais suavemente, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil. É por isso que sempre digo aos meus pacientes: não se preocupem apenas em tomar medicamentos quando já é tarde. Cuidem dos vossos rins desde os pequenos detalhes, como a suplementação de micronutrientes, ajustando a dieta e os hábitos regularmente. Devem recordar que a prevenção do enfraquecimento renal não reside em terapias caras ou medicamentos específicos, mas em pequenas mudanças diárias e regulares. E a vitamina B6 é uma parte indispensável desse caminho. Se os rins tiverem menos carga e puderem descansar adequadamente, o corpo irá recuperar, a mente ficará mais clara e a vida diária será mais leve e tranquila. Se acharem que este conteúdo é útil, por favor, comentem com o número 2 abaixo. É uma forma simples de eu saber que continuam interessados e a acompanhar o meu canal na jornada para uma vida saudável e de qualidade, dia após dia. Micronutriente 2. Ômega 3, anti-inflamatório e protetor do tecido renal. Em seguida, quero partilhar convosco o segundo micronutriente, uma armadura silenciosa, mas extremamente importante, que ajuda a proteger o tecido renal da inflamação e a retardar a diminuição da função renal com a idade. Este micronutriente é o ômega 3. Caros amigos, se o primeiro micronutriente ajuda os rins a não terem de trabalhar excessivamente na filtragem, o ômega 3, por outro lado, ajuda os rins a não terem inflamação silenciosa, a não endurecerem com o passar dos anos, tornando este órgão mais durável ao longo do tempo. Quando se fala em ômega 3, muitas pessoas pensam imediatamente na saúde cardiovascular ou cerebral, mas para os idosos, o papel do ômega 3 para os rins é igualmente importante. Esta é uma substância que ajuda a proteger os rins da inflamação crônica prolongada, que é uma causa silenciosa do enfraquecimento gradual dos rins que muitas pessoas dificilmente detetam precocemente. Imaginem os rins como um filtro extremamente fino,
O sangue flui continuamente todos os dias. Se este fluxo sanguíneo estiver sempre num estado de inflamação leve, com pequenas irritações, o filtro desgastar-se gradualmente com o tempo, o dano não ocorre imediatamente, mas acumula-se silenciosamente e, a longo prazo, fará com que os nefrônios, as unidades de filtragem do sangue, percam gradualmente a elasticidade. A inflamação aqui não é uma inflamação aguda com febre alta ou dor intensa, mas sim uma inflamação crônica de baixo grau que persiste por muitos anos. A pessoa continua as suas atividades normais, mas dentro do tecido renal, este processo de desgaste está a ocorrer silenciosamente. O ômega 3 funciona como um tampão anti-inflamatório natural, ajudando o corpo a produzir substâncias anti-inflamatórias endógenas, reduzindo a irritação do tecido renal e, ao mesmo tempo, ajudando a manter a elasticidade e a função das unidades de filtragem. Graças a isso, o processo de endurecimento do tecido renal e a diminuição da função ocorrem mais lentamente, ajudando os rins a resistir às pressões da pressão arterial elevada, dos níveis elevados de açúcar no sangue ou da inflamação crônica. Já notaram? Muitas pessoas idosas sentem-se cansadas por muito tempo, com fadiga, o corpo pesado, mas os exames não revelam nenhuma doença. Na verdade, isso é frequentemente um sinal de inflamação silenciosa, e os rins são um dos primeiros órgãos a serem afetados. Um corpo com falta de ômega 3 terá dificuldade em combater esta inflamação crônica, fazendo com que os rins endureçam rapidamente e diminuam a sua capacidade de filtrar o sangue. Uma causa comum da deficiência de ômega 3 em idosos é o consumo reduzido de peixe, a aversão a peixe ou a cozedura inadequada do peixe. Por exemplo, fritar muito faz com que o precioso ômega 3 se perca. Além disso, dietas ricas em óleos refinados e alimentos processados aumentam ainda mais a inflamação, fazendo com que o ômega 3 no corpo perca a sua eficácia. Experimentem perguntar-vos: qual foi a última vez que comeram peixe gordo como sardinha, carapau, cavala ou salmão? Comem 2 vezes por semana. Se a resposta for há muito tempo, é muito provável que o corpo esteja com deficiência prolongada de ômega 3 e os rins estejam a sofrer danos silenciosamente. A boa notícia é que, quando o corpo recebe ômega 3 suficiente, muitas pessoas notam mudanças subtis, mas claras. A sensação de cansaço prolongado diminui gradualmente. O corpo fica mais leve, a mente mais relaxada, a pressão arterial tende a estabilizar e os sinais de inflamação crônica no corpo diminuem. Isso não é magia, mas o resultado de proteger os rins de dentro para fora de forma natural, duradoura e a longo prazo. Quero que retenham este ponto importante. O ômega 3 não torna os rins mais saudáveis da noite para o dia, mas ajuda os rins a não serem danificados rapidamente, sendo uma chave para retardar o processo de insuficiência renal com a idade. A insuficiência renal não é apenas uma questão de capacidade de filtragem deficiente, mas também de inflamação silenciosa dos rins durante muitos anos. O ômega 3 é uma barreira natural, silenciosa, mas forte, que ajuda os rins a combater este processo degenerativo, proporcionando assim uma vida mais saudável e duradoura a longo prazo. Devem lembrar-se que cuidar dos rins não é uma questão urgente ou de usar medicamentos específicos imediatamente, mas sim de um cuidado paciente e regular, dia após dia, a partir de pequenos detalhes, como suplementar com ômega 3, ajustar a dieta, manter hábitos de vida saudáveis, dormir o suficiente e controlar o estresse. Quando os rins estão saudáveis, a vossa mente e corpo também se sentirão mais leves. As atividades diárias tornam-se mais fáceis e experimentarão uma vida tranquila, com menos preocupações com a saúde ao longo dos anos. Micronutriente 3, vitamina D3, estabiliza a pressão arterial e protege as unidades de filtragem renal. Se o primeiro micronutriente ajuda a reduzir a carga de filtragem nos rins, o segundo ajuda a diminuir a inflamação silenciosa, o terceiro micronutriente desempenhará o papel de manter os rins estáveis e duráveis com a idade, ajudando a equilibrar a pressão arterial, protegendo as unidades de filtragem renal e retardando o processo de envelhecimento dos rins. Por favor, continuem a ouvir, pois esta é a terceira e importante peça do trio de micronutrientes essenciais que ajudam a proteger os rins de forma abrangente e segura. O terceiro micronutriente é a vitamina D3. Caros amigos, se a B6 ajuda os rins a não terem de filtrar em excesso e o ômega 3 ajuda a reduzir a inflamação, a vitamina D3, por outro lado,
ajuda a proteger o ambiente de trabalho dentro dos rins, mantendo o sistema de filtragem a funcionar eficazmente a longo prazo, reduzindo o risco de danos silenciosos ao longo dos anos. Muitas pessoas, quando ouvem falar de vitamina D, pensam em ossos e articulações, mas para os idosos, a vitamina D também está intimamente ligada aos rins. Os rins são o órgão que ativa a vitamina D para que o corpo a possa utilizar. Por outras palavras, se os rins estiverem fracos, a vitamina D funcionará com menos eficácia, e se houver deficiência de vitamina D, os rins também enfraquecerão gradualmente. Este é um ciclo de interação silencioso, mas extremamente importante, ao qual poucas pessoas prestam atenção, mas que afeta toda a saúde a longo prazo. Um dos papéis importantes da vitamina D3 é estabilizar a pressão arterial, porque a pressão arterial elevada e prolongada é um inimigo silencioso dos rins. Quando a pressão arterial está constantemente elevada, os pequenos vasos sanguíneos nos rins sofrem pressão contínua, o que, a longo prazo, leva à esclerose vascular, danos nas unidades de filtragem e diminuição da função renal. A vitamina D3 ajuda a regular a atividade do sistema renina-angiotensina, ajudando a equilibrar a pressão arterial, reduzindo a pressão sobre os vasos sanguíneos renais, de modo que o filtro renal não se desgaste rapidamente. Já repararam? Muitas pessoas idosas preocupam-se tanto com a pressão arterial como com os rins. Estes dois problemas não estão separados, e a deficiência de vitamina D é o elo silencioso que os conecta. Quando o corpo tem deficiência prolongada de vitamina D, a inflamação silenciosa aumenta, a pressão arterial é difícil de controlar e os rins têm de trabalhar num ambiente cada vez mais desfavorável. O segundo papel da vitamina D3 é proteger as unidades de filtragem renal. Cada rim tem milhões de pequenas unidades de filtragem. Quando jovens, estas unidades são muito duráveis, mas com a idade e a falta de nutrientes, degeneram-se facilmente e perdem gradualmente a função. A vitamina D3 ajuda a retardar este processo através de um mecanismo anti-inflamatório suave, limitando a esclerose do tecido renal, mantendo as unidades de filtragem elásticas, duráveis e eficazes a longo prazo. É por isso que os rins dos idosos ainda podem manter uma boa capacidade de filtragem se forem apoiados por vitamina D3. Os idosos são muito propensos à deficiência de vitamina D3. As causas incluem pouca exposição solar, má absorção pela pele, dieta restritiva e muitas pessoas que passam o dia em casa. Pensem, na semana passada, estiveram ao sol da manhã por cerca de 10 até 15 minutos, ou estiveram quase sempre em casa? Se for a última opção, a probabilidade de deficiência de vitamina D3 é muito alta. A deficiência de vitamina D3 não afeta apenas os ossos, músculos e sistema imunitário, mas também dificulta a estabilização da pressão arterial, aumenta a inflamação silenciosa e faz com que os rins trabalhem num ambiente desfavorável a longo prazo. Um exemplo prático que quero partilhar. Algumas pessoas idosas em Lisboa, embora não tivessem nenhuma doença grave, sentiam-se frequentemente cansadas, com fadiga, por vezes com micção noturna e pressão arterial flutuante. Ao serem suplementadas com vitamina D3 de forma adequada, combinada com 10 até 15 minutos de exposição solar suave todas as manhãs, após 6 até 8 semanas, muitas pessoas dormiam melhor, sentiam o corpo mais leve, a pressão arterial mais estável e uma sensação clara de menos tensão nos rins. Isso é uma prova de que a vitamina D3 não é um medicamento milagroso, mas ajuda a manter os rins duráveis a longo prazo. A boa notícia é que a vitamina D3 é o micronutriente mais fácil de melhorar se soubermos como. Pode ser suplementada através de alimentos como sardinha, cavala, salmão, gemas de ovo, leite fortificado com D3 ou através de suplementos em comprimidos, de forma adequada e sob orientação médica. O importante é combinar com uma exposição solar suave de 10 até 15 minutos todas as manhãs para que o corpo sintetize a D3 naturalmente. Quando há D3 suficiente, a pressão arterial é mais estável, a inflamação diminui, os rins não têm de trabalhar em excesso e as unidades de filtragem são protegidas. Em resumo, a vitamina D3 não cura a insuficiência renal, mas mantém o ambiente de trabalho dos rins menos hostil, ajudando os rins a estabilizar, a manter a função e a combater o envelhecimento de dentro para fora. Assim, até agora, já compreenderam os 3 micronutrientes essenciais para os rins. A vitamina B6 ajuda a reduzir as toxinas metabólicas. O ômega 3 ajuda a combater a inflamação silenciosa. E a vitamina D3
ajuda a estabilizar a pressão arterial e a proteger as unidades de filtragem renal. Se acharem que este conteúdo é útil, por favor, comentem com o número 4 abaixo. É uma forma simples de eu saber que continuam interessados e a acompanhar o meu canal na jornada para uma vida saudável e de qualidade, dia após dia. Em seguida, partilharei convosco como suplementar estes 3 micronutrientes de forma segura e fácil de aplicar no dia a dia, para que possam começar hoje mesmo, sem confusão, sem complicação. Este é o passo de passar do conhecimento à ação, ajudando os rins a ficarem saudáveis, o corpo a ficar leve e a velhice a ser tranquila e com menos preocupações. Parte 2. Continuação. Como suplementar micronutrientes de forma segura e eficaz através da alimentação. Caros amigos, a esta altura, muitos devem estar a pensar: entendi, mas agora, o que devo comer e beber? Devo simplesmente ir à farmácia e comprar suplementos ou posso suplementar através das refeições diárias? Estas são perguntas muito práticas e não devem preocupar-se, porque proteger os rins não começa com um comprimido, mas com cada refeição diária. Os suplementos são apenas um apoio quando as refeições já não são suficientes, especialmente para os idosos, quando a capacidade de absorção e metabolização dos micronutrientes diminui com a idade. Vamos abordar cada micronutriente de forma clara, fácil de lembrar e de praticar, explicando o mecanismo fisiológico e orientando sobre como incluí-los na dieta diária. Primeiro, a vitamina B6. Este é um micronutriente fundamental que desempenha um papel na redução da carga de filtragem dos rins. A vitamina B6 participa no metabolismo de proteínas e aminoácidos, ajudando o corpo a processar as proteínas de forma mais eficiente, limitando a acumulação de substâncias intermediárias tóxicas que os rins precisam filtrar. Quando há deficiência de B6, o metabolismo das proteínas é prejudicado, criando mais resíduos, e os rins têm de trabalhar mais. A longo prazo, isso leva à fadiga, peso no corpo e cansaço prolongado que muitas pessoas idosas experimentam, embora os exames de rotina não revelem nenhuma doença clara. A vitamina B6 também desempenha um papel importante na redução da homocisteína, uma substância intermediária que, se acumulada a longo prazo, danifica os pequenos vasos sanguíneos nos rins, diminuindo a função de filtragem e forçando os rins a esforçarem-se mais. Perguntem-se: ultimamente sinto-me mais cansado do que antes? Durmo o suficiente, mas ainda estou fatigado. Não como muito, mas sinto o corpo pesado. Se sim, é muito provável que o corpo esteja com deficiência silenciosa de B6. Alimentos ricos em B6 que devem priorizar incluem carne de porco magra, frango, peixe-atum, salmão, ovos, banana madura, batata e leguminosas. O importante não é comer muito de uma vez, mas sim em pequenas porções e distribuídas ao longo da semana, para que o corpo absorva otimamente e reduza a pressão sobre os rins todos os dias. Para pessoas com mais de 60 anos, a capacidade de absorção de B6 diminui. Portanto, a suplementação em dose baixa, através de comprimidos após o pequeno almoço ou almoço, é razoável, sendo segura e eficaz. Em seguida, o ômega 3. Este é um micronutriente que ajuda a combater a inflamação silenciosa, protege o tecido renal e retarda o processo de envelhecimento dos rins. Muitas pessoas pensam que o ômega 3 é bom apenas para o coração ou o cérebro, mas para os idosos, um dos papéis mais importantes é proteger os rins da inflamação crônica de baixo grau, que existe silenciosamente por muitos anos, sem causar dor ou sintomas claros. A inflamação crônica leve faz com que o tecido renal endureça gradualmente. As unidades de filtragem perdem a elasticidade e a capacidade de filtragem diminui lentamente. O ômega 3 ajuda o corpo a aumentar a produção de substâncias anti-inflamatórias naturais, acalmando a inflamação e ajudando o tecido renal a não ser constantemente irritado. Perguntem-se: já sentiram o corpo cansado, sem dor, mas não totalmente bem? Comem e dormem normalmente, mas ainda se sentem pesados. Isso pode ser um sinal de inflamação silenciosa a afetar os rins. As melhores fontes de ômega 3 segundo são peixes gordos selvagens, como sardinha, carapau, cavala e salmão, devem comer 2 a 3 vezes por semana, cozinhados no vapor, ensopados ou grelhados com pouco azeite, evitando frituras que degradam o precioso ômega 3. Se não comem peixe regularmente ou têm dificuldade em comê-lo, podem usar óleo de peixe de alta qualidade, priorizando aqueles que especificam os níveis de EPA e DHA. Tomem após as refeições para uma melhor absorção.
O ômega 3 não deve ser tomado em grandes quantidades, mas sim de forma consistente todos os dias, especialmente se estiverem a tomar medicamentos anticoagulantes ou para o coração. Devem consultar o vosso médico antes de tomarem doses elevadas. Finalmente, a vitamina D3. Este é um micronutriente especial, pois uma parte vem da luz solar, não apenas dos alimentos. A vitamina D3 estabiliza a pressão arterial, protege as unidades de filtragem renal e retarda o processo de envelhecimento dos rins, enquanto está intimamente ligada aos ossos, músculos e sistema imunitário. Os rins são o órgão que ativa a vitamina D. Portanto, se houver deficiência de D3, os rins terão de trabalhar em condições desfavoráveis. A pressão arterial será difícil de estabilizar e as unidades de filtragem diminuirão mais rapidamente. Devem apanhar sol de manhã, entre as 7 horas e as 9 horas, 10 horas, por 10 até 15 minutos todos os dias, apenas expondo os braços ou as pernas. A luz solar suave ajuda a pele a sintetizar vitamina D3 naturalmente. Para aqueles que saem pouco, vivem em locais com pouca exposição solar ou cuja pele absorve menos com a idade, a suplementação de vitamina D3 através de alimentos e suplementos é necessária. Alimentos que contêm vitamina D incluem peixes gordos, gemas de ovo e fígado de peixe. Devem tomar D3 de manhã ou à tarde, com uma refeição que contenha alguma gordura para uma melhor absorção, evitando tomar perto da hora de dormir. A vitamina D3 não só estabiliza a pressão arterial e protege as unidades de filtragem renal, como também ajuda a manter um ambiente de trabalho favorável para os rins, reduzindo a pressão sobre os pequenos vasos sanguíneos, limitando a inflamação silenciosa e a esclerose do tecido renal. Pessoas com mais de 60 anos frequentemente têm deficiência prolongada de D3. Se suplementada corretamente, o corpo ficará mais estável, menos cansado e os indicadores de saúde melhorarão em semanas e meses. Assim, já compreenderam os 3 micronutrientes essenciais para proteger os rins. A vitamina B6 reduz a carga de filtragem, o ômega 3 combate a inflamação silenciosa e a vitamina D3 estabiliza a pressão arterial e protege as unidades de filtragem renal. O importante é transformar o conhecimento em ação a partir das refeições diárias, dos hábitos de exposição solar e da suplementação quando necessário, ajudando os rins a trabalhar de forma duradoura e o corpo a ficar saudável, mantendo a qualidade de vida na velhice. Se acharem que este conteúdo é útil, por favor, comentem com o número 6 abaixo. É uma forma simples de eu saber que continuam interessados e a acompanhar o meu canal na jornada para uma vida saudável e de qualidade, dia após dia. Parte 3. Hábitos complementares essenciais para a saúde renal em conjunto com os micronutrientes. Caros amigos, chegamos ao ponto em que compreendemos os 3 micronutrientes cruciais: a vitamina B6 para reduzir a carga de filtragem, o ômega 3 para combater a inflamação silenciosa e a vitamina D3 para estabilizar a pressão arterial e proteger as unidades de filtragem renal. No entanto, para ter rins saudáveis e duradouros, apenas os micronutrientes não são suficientes. Precisamos de combiná-los com hábitos alimentares e de vida diários. Esta é a chave para que os 3 micronutrientes exerçam o seu efeito máximo e ajudem os rins a trabalhar de forma suave e estável ao longo do tempo. Primeiro, priorizem alimentos frescos cozinhados em casa. Pensem assim: quando comemos alimentos frescos, o corpo absorve os nutrientes facilmente. A quantidade de substâncias pró-inflamatórias é naturalmente baixa, e podemos controlar a quantidade de sal, açúcar e gorduras saturadas. Pelo contrário, os alimentos processados e enlatados, embora convenientes, contêm frequentemente muito sódio, aditivos e conservantes, o que obriga os rins a filtrar toxinas adicionais, aumentando a pressão sobre as unidades de filtragem. Uma refeição preparada em casa com vegetais verdes, carne magra, peixe gordo e cereais integrais não só fornece micronutrientes, mas também ajuda a reduzir o estresse no ambiente de trabalho dos rins e a diminuir a inflamação crônica. Segundo, bebam água corretamente. Muitas pessoas pensam que quanto mais beberem, melhor. Mas, na verdade, beber grandes quantidades de uma só vez força os rins a trabalhar arduamente, especialmente à noite. Aconselho-vos a beber pequenos goles, distribuídos ao longo do dia, da manhã à tarde, para que os rins filtrem gradualmente, ajudando as unidades de filtragem a funcionar de forma sustentável sem sobrecarga. Algumas pessoas têm o hábito de restringir a ingestão de água por medo de inchaço, mas com rins saudáveis,
Beber corretamente ajudará o corpo a eliminar toxinas eficazmente, aumentando a sensação de leveza e reduzindo o cansaço prolongado. Terceiro, ajustem o sal e os temperos de forma sensata. Comer demasiado sal fará com que os rins se esforcem, aumentando a pressão arterial. Por outro lado, comer muito sem sal pode levar à deficiência de nutrientes, e o corpo não terá micronutrientes suficientes para proteger os rins. Quero enfatizar que a moderação é a regra de ouro. Não mudem os vossos hábitos alimentares de repente, mas reduzam gradualmente o sal semana a semana, combinando com ervas e especiarias naturais para que a comida continue saborosa e os rins sejam protegidos. Lembrem-se de uma coisa importante: os micronutrientes não são medicamentos para curar a insuficiência renal, nem farão os rins ficarem saudáveis imediatamente após a suplementação. Eles são auxiliares silenciosos que ajudam a reduzir a carga de filtragem, a acalmar a inflamação e a proteger as unidades de filtragem renal, retardando assim a diminuição da função renal com a idade. Quando combinam os micronutrientes com uma dieta fresca, bebem água corretamente e controlam o sal de forma sensata, estão a criar um ambiente favorável para que os rins funcionem de forma sustentável e saudável todos os dias. Um conselho profundo que quero partilhar: a saúde renal não reside num único medicamento ou numa única refeição, mas sim numa série de hábitos diários silenciosos. Quando são consistentes, os rins sentirão e responderão com saúde, uma mente leve, um bom sono e um corpo cheio de energia. É a coordenação harmoniosa entre os micronutrientes e os hábitos de vida que será a chave para que a velhice ainda possa ser vivida com saúde, dinamismo e tranquilidade. Parte 4. Perspectiva de especialistas e histórias reais de sucesso em Portugal. Caros amigos, antes de mais, quero enfatizar algo muito importante. Se estiverem a tomar medicamentos para a pressão arterial, diabetes ou outras doenças, devem continuar a seguir as instruções do vosso médico. A suplementação de micronutrientes não se destina a substituir os medicamentos, mas é parte de um estilo de vida de cuidado renal a longo prazo, ajudando os rins a ter menos carga, reduzindo a inflamação, estabilizando o metabolismo e mantendo a função por mais tempo. Reconhecer corretamente o papel dos micronutrientes irá ajudar-vos a ter mais confiança e proatividade nos vossos cuidados de saúde, em vez de se preocuparem ou de negligenciarem fatores fundamentais importantes. Do ponto de vista profissional, quero partilhar que o que estamos a discutir não são meros boatos ou especulações pessoais, mas uma abordagem que tem sido aplicada por muitos especialistas nos cuidados de saúde renal para idosos. Numa recente troca de conhecimentos, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Miguel Silva, que trabalha no Departamento de Nefrologia do Hospital Central de Lisboa. O Dr. Silva partilhou uma observação muito pertinente. A maioria dos pacientes com insuficiência renal que ele encontra não tinha problemas renais graves desde o início, mas sim rins que foram enfraquecendo gradualmente ao longo dos anos, de forma silenciosa, sem que eles se apercebessem, e muitas vezes ninguém lhes tinha ensinado como reduzir a carga sobre os rins diariamente. Segundo o Dr. Silva, o maior erro dos idosos é focar-se apenas nos medicamentos, enquanto a base da nutrição, dos micronutrientes e do estilo de vida é negligenciada. Para pessoas com mais de 55 até 60 anos, o enfraquecimento renal com a idade é normal, mas se, além da idade avançada, tiverem doenças crônicas como hipertensão, diabetes e simultaneamente deficiência de micronutrientes fundamentais como as vitaminas B6, ômega 3 e vitamina D3, a velocidade de diminuição da função renal será muito mais rápida, por vezes em apenas alguns anos. O Dr. Silva enfatizou especialmente que estes micronutrientes não curam doenças, nem tornam os rins mais saudáveis instantaneamente, mas ajudam a reduzir a inflamação silenciosa, a estabilizar o metabolismo e a proteger as unidades de filtragem renal, retardando assim a diminuição da função renal com a idade. Ele também salientou que a combinação de uma boa nutrição, suplementação correta de micronutrientes, sono adequado e hábitos de vida saudáveis ajuda os rins a funcionar de forma sustentável e reduz o risco de progressão para uma doença grave. Para que possam visualizar melhor, quero contar 3 histórias reais de idosos que aplicaram corretamente o plano de cuidados renais e viram resultados positivos, mesmo sem usar medicamentos específicos para os rins. O primeiro caso é o do Sr. Manuel Fernandes, 67 anos, residente em Aveiro. O Sr. Manuel sofre de hipertensão há mais de 10 anos e, há cerca de 2 anos, num exame de rotina,
o médico informou-o que a função renal estava a começar a diminuir ligeiramente. Ao ouvir as palavras rins fracos, o Sr. Manuel ficou muito preocupado, perdeu o sono, pensando na possibilidade de ter de fazer diálise, como um conhecido na aldeia. Mas em vez de mudar tudo de uma vez, o Sr. Manuel começou com pequenas coisas, mais práticas. Tomava os medicamentos para a hipertensão regularmente, comia peixe gordo 2 vezes por semana, suplementava com vitamina B6 em dose baixa, tomava ômega 3 após as refeições e apanhava sol da manhã por cerca de 10 até 15 minutos. O Sr. Manuel partilhou: "Não me sentia melhorar de repente, mas sinto o corpo mais leve, menos cansado e, o mais importante, quando fui ao médico novamente, ele disse que os meus rins não pioraram." Para o Sr. Manuel, pequenas mudanças diárias e regulares foram suficientes para se sentir tranquilo e controlar a velocidade de diminuição da função renal. O segundo caso é o da Sra. Maria Santos, 62 anos, residente em Coimbra. A Sra. Maria não sofria de nenhuma doença crônica grave, mas sentia-se frequentemente cansada, com muita micção noturna e fadiga prolongada. Inicialmente, ela pensou que era apenas devido à idade. No entanto, quando o médico informou que os seus índices renais estavam no limiar de necessitar de monitorização, a Sra. Maria começou a preocupar-se. Após receber orientação, ela ajustou as suas refeições, reduziu os alimentos salgados, comeu peixe gordo com mais frequência, suplementou com vitamina D3, devido à pouca exposição solar, e tomou ômega 3 regularmente. Após alguns meses, ela notou que o sono melhorou, a micção noturna diminuiu, o corpo estava mais leve e a mente mais alerta. A Sra. Maria disse: "Agora já não tenho tanto medo da palavra insuficiência renal. Sei que estou a fazer o que é preciso para manter os meus rins saudáveis." A história dela mostra que cuidar dos rins precocemente, na direção certa e com persistência diária, traz resultados claros. Não é magia, mas a ciência dos hábitos e dos micronutrientes. O terceiro caso é o do Sr. João Almeida, 70 anos, residente em Évora. O Sr. João sofre de diabetes há mais de 8 anos. O médico sempre o alertou para monitorizar os rins, pois a diabetes é um fator de alto risco para a insuficiência renal. Antes, ele apenas se concentrava em controlar o açúcar no sangue, raramente se preocupando com os micronutrientes. Ao compreender claramente o papel da vitamina B6 no metabolismo das proteínas e do ômega 3 na redução da inflamação, ele começou a ajustar a dieta, a suplementar com micronutrientes regularmente e a expor-se ao sol de forma adequada. O Sr. João partilhou: "Se soubesse antes, não teria entrado em pânico. Não é para curar, mas para evitar que os meus rins piorem rapidamente. Este espírito é o mais importante que devem reter. Proteger os rins não é uma corrida contra a doença, mas um caminho lento, cuidadoso e diário. Através destas histórias, podem ver que os rins têm a capacidade de se proteger se forem apoiados corretamente. Os 3 micronutrientes fundamentais, combinados com hábitos de vida sensatos, uma alimentação equilibrada e um bom sono, criarão um ambiente favorável para que os rins funcionem de forma duradoura, retardando a diminuição da função com a idade e as doenças crônicas. O mais importante que quero que retenham é que não é preciso fazer nada de grandioso. Basta compreender o corpo, suplementar corretamente e ser paciente. Os resultados virão de ações regulares e silenciosas, mas eficazes a longo prazo. E se ainda estão a acompanhar até aqui, quero convidar-vos a deixar o número 8 nos comentários. É uma forma de eu saber que receberam conhecimentos valiosos e os consideram úteis. Conclusão e agradecimento. Caros amigos, antes de terminar, quero recapitular convosco todo o conhecimento mais importante que acabamos de discutir, para que possam reter, aplicar facilmente e começar hoje mesmo de forma leve e tranquila. Quero enfatizar de forma muito clara que o que partilho não é um método de cura, não substitui medicamentos, nem garante a inversão da insuficiência renal, mas sim conhecimento científico que vos ajudará a prevenir a insuficiência renal, a retardar o processo de diminuição da função renal com a idade e a reduzir a carga sobre os rins todos os dias, enquanto os rins ainda têm a capacidade de se proteger. Juntos, compreendemos que a insuficiência renal raramente ocorre de repente. Geralmente começa com sinais vagos, subtis, que muitos idosos podem não notar: cansaço prolongado, micção noturna frequente, fadiga no corpo mesmo comendo o suficiente. Esses sinais aparecem silenciosamente ao longo de muitos anos e gradualmente debilitam os rins. Por isso,
Cuidar dos rins precocemente com fundamentos, de forma prática e persistente, é que realmente tem um significado a longo prazo. Os 3 micronutrientes que mencionamos, vitamina B6, ômega 3 e vitamina D3, são fatores de apoio importantes. A vitamina B6 ajuda o corpo a processar os resíduos metabólicos, especialmente das proteínas, de forma mais eficiente, ajudando os rins a não terem de filtrar em excesso todos os dias. O ômega 3 desempenha um papel na redução da inflamação silenciosa, protegendo o tecido renal e mantendo a elasticidade das unidades de filtragem renal. A vitamina D3 não é apenas boa para os ossos, mas também ajuda a estabilizar a pressão arterial e a proteger o sistema de filtragem renal, ajudando assim os rins a funcionar de forma duradoura e a retardar o envelhecimento com a idade. Estes micronutrientes não produzem resultados imediatos, mas atuam silenciosamente, acumulando-se ao longo do tempo, e se combinados com hábitos de vida corretos, os resultados serão muito claros. Devem reter uma regra importante. Prevenir a insuficiência renal não é fazer algo muito intenso em pouco tempo, mas sim fazer as coisas certas, de forma suave mas regular, por um longo período. Comer um pouco mais equilibrado, dormir um pouco mais, suplementar micronutrientes um pouco mais adequadamente, apanhar sol de forma razoável e fazer exames de saúde regulares, ouvindo mais o corpo. Estes um pouco mais, se somados ao longo dos anos, farão uma grande diferença entre manter a função renal estável e ter de enfrentar um enfraquecimento renal mais rápido do que o esperado. Quero repetir muito claramente: se estiverem a sofrer de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, por favor, continuem a tomar os medicamentos conforme as instruções do vosso médico. O conhecimento neste vídeo é apenas para apoio e prevenção, não substituindo o diagnóstico ou tratamento médico. Compreender o corpo, suplementar os micronutrientes corretos e ajustar o estilo de vida é a forma proativa de evitar que os rins sejam sobrecarregados e de manter a sua capacidade de autoproteção a longo prazo. Se, depois de ouvir esta parte, se sentirem mais esclarecidos sobre os vossos rins, souberem o que precisam de fazer para cuidar deles e viverem com mais tranquilidade, então este vídeo cumpriu o seu propósito. Antes de terminar, quero fazer-vos uma pergunta sincera. Sentem-se mais tranquilos em relação aos vossos rins depois de assistirem a este vídeo? Se a resposta for sim, por favor, deixem um breve comentário. Apenas a palavra sim é suficiente para eu saber que estas partilhas foram realmente úteis. E se quiserem continuar a acompanhar o meu canal para ouvir mais conteúdos fáceis de entender, práticos e adequados para idosos, para cuidar dos rins, coração e da saúde a longo prazo, por favor, subscrevam o meu canal Viver Saudável na Terceira Idade e ativem as notificações. Voltaremos a encontrar-nos para aprender a viver mais devagar, com menos peso e com mais tranquilidade todos os dias. Muito obrigado a todos por terem acompanhado até aqui. Desejo-vos que mantenham sempre a saúde, a proatividade com o vosso corpo e a tranquilidade em cada passo dos vossos cuidados renais. Lembrem-se que a saúde na velhice não vem de um milagre, mas de pequenas ações, corretas e persistentes, todos os dias.